Evangelho de Mateus, capítulo 1. Nós começamos semana passada uma série chamada Advento. Advento, o significado do Natal. Eu não sei se você sabe, mas ao longo da história da igreja, por conta dos acontecimentos que a Bíblia relata, foi estabelecido e ficou conhecido como o calendário litúrgico da cristandade, da igreja, de toda a igreja de Cristo no mundo. E esse calendário é para que a igreja nunca esquecesse dos eventos que ocorreram com o nascimento, a morte, a ressurreição, a vinda do Espírito, o espalhar da igreja por toda a terra. Advento é a parte do calendário em que a igreja celebra a vinda de Jesus. No mês de dezembro, então, a cada domingo, a igreja de Cristo começa a rememorar e relembrar o dia em que Jesus nasceu, se fez homem. E é isso. Semana passada nós vimos a profecia do Natal no livro de Isaías. Estão lembrados? Quem estava no culto semana passada e estudou com a gente? Boa, muito bom. Hoje eu quero ver com vocês, Mateus capítulo 1, o acontecimento do Natal. Semana passada, a profecia do Natal. Como Isaías anunciou a vinda de Jesus. E agora, vamos ver Mateus, como ele nos relata como aconteceu o Natal. O acontecimento do Natal. Mateus capítulo 1, verso 18 até o verso 25, tá bom? Se você não tem uma Bíblia, preste muita atenção. Tem o texto ali, se você não consegue ler, só preste atenção que eu vou ler devagar, tá bom? Diz assim o texto, o evangelista Mateus. O nascimento de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava comprometida para casar com José. Mas antes de se unirem, ela se achou grávida pelo Espírito Santo. José, com quem Maria estava para casar, sendo um homem justo e não querendo envergonhá-la em público, resolveu deixá-la sem que ninguém soubesse. Enquanto ele refletia sobre isso, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz a um filho, e você porá nele o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isso aconteceu para se cumprir o que tinha sido dito pelo Senhor por meio do profeta. Essa era a profecia. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Vocês estão comigo, gente? Emanuel. Então tá bom, vamos seguir. Quando José despertou do sono, fez como o anjo do Senhor lhe havia ordenado e recebeu Maria por esposa. Porém, não teve relações com ela, enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. O quanto o nascimento de uma criança pode mudar a história de uma família. De 1 a 10, quanto vocês acham que pode mudar? 10? 11? Alguém falou 11, pastor. Pessoal que tem filho pequeno, né? Pastor, acho que é 20. Vai lá em casa. Não durmo faz 5 semanas. Tá bom. Eu não sei quando vocês viram, quando a família real na Inglaterra nasce um príncipe herdeiro ou nasce alguém do membro da família real, é um acontecimento maior do que quando seu filho nasceu, não é, gente? Televisão, há toda uma passeata, os repórteres vão para frente e eles têm que mostrar, né, o filho, membro da família real. Mas o quanto o nascimento de Jesus significou e representou e pôde mudar o mundo. O que isso significa, o dia em que Jesus nasceu? Eu sei que você está habituado com essa história. Se você é crente há um bom tempo, quem é crente há um dia se batizou hoje? Levanta a mão. Tá bom aí? Quem é crente há 5 anos? Quem é discípulo de Jesus há 5 anos? Levanta a mão. 5 anos? Há 10 anos? Há 20 anos, quem é 20? Mais de 20, quem é mais de 20? Meu Jesus amado, olha como Jesus tem paciência com vocês, hein? Aguentar vocês esse tempo todo. E não muda alguns, né? Meu Jesus amado, só Jesus. Ô gente,
Você que é cristão, discípulo de Jesus há mais de 20 anos, o quanto você está habituado com essa história? O quanto você já ouviu essa história? A grande questão não é o quanto você sabe disso, mas o quanto essa história continua ainda mudando e moldando a forma como você vive, as coisas que você crê e a maneira como você está esperando as coisas nesse mundo. Eu pretendo ser bem rápido, mas eu quero que você entenda que esse texto ajuda a gente, o acontecimento do Natal ajuda a gente em duas maneiras. Primeiro, o que nós devemos crer. Primeira coisa, o que devemos crer. Eu não sei se você leu o texto, mas o texto é uma coisa meio diferente e até mesmo assombrosa. O texto diz claramente que essa moça, teólogos, historiadores dizem que ela tinha entre 13 a 15 anos, 13 a 15 anos, quando o anjo apareceu para ela e disse que ela ficaria grávida e daria à luz a um menino. Mas o ponto é que esse nascimento não é um nascimento comum. O texto diz que eles estavam em um contrato de casamento. O que mais parecido que nós temos hoje era noivado. É tipo um noivado, mas um noivado tinha um contrato especificamente perante as autoridades. Eles já tinham um compromisso. Mas eles não tinham relação sexual, porque na mentalidade judaica, a relação sexual era o cumprimento e o clímax de duas pessoas que fizeram uma aliança de casamento debaixo da mão de Deus. E por isso essa moça era virgem. E o assombroso do texto é que essa moça de 13 ou a 15 anos, ela fica grávida. José, obviamente, fica preocupado, diz o texto, não fica? Você não ficaria preocupado se a sua filha com 13 ou com 14 ou com 15 anos engravidasse e você lhe perguntasse de quem é o pai? E ela disse, eu não sei, eu nunca tive relação com ninguém. O que você faria? Falaria, essa menina quer me enganar. Quer me dar o balão. Você, um homem que está num noivado com uma moça, e você descobre que a sua noiva está grávida, e ela diz para você que ela está grávida, de que a sua fluxo sanguíneo não está vindo mais, porque ela está grávida. Ela fez um teste e ela está grávida. Você, homem, o que você faria? Você entende o drama? Eu quero que você entenda, dentro da história, da narrativa dos judeus, mulheres estéreis dar à luz a um filho era comum. Estava na história dos patriarcas, lembra? Abraão, Isaac e Jacó, os três. Inclusive a mãe de Sansão, todas elas eram estéreis e não podiam ter filhos. Mas elas tiveram filhos pelo modo natural de concepção. Com seus maridos tendo relação, elas conceberam e deram à luz a um filho. Mas na história de Maria, o ponto é que não havia relação nenhuma. Eu não sei se você sabe, mas o que o texto está nos dizendo é que o nascimento de Jesus foi um milagre, uma obra sobrenatural. É chamado nascimento virginal. Ao longo da história da igreja, os próprios judeus começaram então a questionar essa história e dizer que isso tudo era balela e mentira, porque essas coisas não acontecem. Tanto que mais para frente chamaram Jesus de filho bastardo, lembra? Como uma maneira de ofender Jesus, de dizer que Maria tinha tido relação com outro homem e que José não era pai legítimo dele. Era a maneira como os judeus usaram para denegrir Jesus, de que ele não era confiável, a família dele não era confiável. Ao longo da história da igreja, um movimento chamado liberalismo, por meio do método científico, da ciência, começou a desacreditar da Bíblia e começou a interpretar a Bíblia à luz da ciência e diz, como não é possível que uma mulher virgem, se não há concepção, não há como uma mulher engravidar, isso não é humanamente possível, cientificamente possível, logo isso é um mito, isso não aconteceu. Jesus pode até ter nascido, mas ele nasceu de uma maneira natural. Só que essa foi a maneira como os evangelistas se utilizaram para dizer que ele era alguém muito especial, mas não que ele era Deus, e não que havia de alguma coisa divina nele. Tá bom, talvez você está me ouvindo, e talvez você pense, talvez você não é como os judeus, que desacredita dessa história, e talvez você não é um liberal, espero que não, que desacredita no elemento sobrenatural da Bíblia. Mas eu quero que você entenda uma coisa, não basta apenas você crer que Jesus
é o Deus que se fez homem. De que isso é uma obra sobrenatural que nós não temos como explicar, como um óvulo sem espermatozoide fecundou, e como uma gestação de um novo ser, aquele ser era ao mesmo tempo Deus e ao mesmo tempo homem. Os romanos também conheciam histórias como essa. Na mitologia greco-romana, por exemplo, os titãs eram os filhos dos deuses, mas Deus, o deus Zeus, tinha relação com mulheres, e dali nasciam semideuses, homens que eram metade divinos e metade humanos. Mas essa não é a história da Bíblia. A Bíblia não diz que Jesus é metade Deus e metade homem. A Bíblia diz que em Jesus, num único ser, havia perfeitamente duas naturezas completas, harmoniosas. Ele era 100% Deus, a divindade, mas 100% homem. O segundo Adão, o segundo representante. A grande questão é por que você deve crer nisso? Eu quero que você entenda isso porque é um ponto teológico. Porque diz o texto em que quando o anjo aparece para João num sonho, que ele está refletindo sobre isso, pensando sobre isso, tentando entender, tentando crer nessa história, nesse acontecimento, o anjo diz: não tema receber Maria. Receba ela como sua esposa, porque ela dará luz a um filho, e ele será chamado Yeshua, que é uma expressão para dizer, Jesus significa Yahvé é o Salvador, ele salva. E o anjo continua dizendo, porque ele salvará o povo dos pecados deles. A grande questão é por que você deve acreditar na encarnação de Jesus, na divindade, na humanidade perfeita de Jesus, numa única pessoa. Por que você tem que acreditar nisso? Porque, em primeiro lugar, se Jesus é Deus, somente Ele pode revelar quem Deus é. Como você pode acreditar sobre o caráter de Deus, sobre como Deus fala, como Deus age? Vocês podem olhar para Jesus e saber que em Jesus ali tem uma expressão perfeita de quem Deus é. O autor de Hebreus vai dizer isso. Ele é a imagem perfeita de Deus. Quando a pregação tem poder, gente, acontece coisa muito estranha. Tá bom? Às vezes o pregador nem quer, mas acontece. Né? E bom que tem uns diáconos ali para segurar. Tá bom. Ô Mateus, tu segura isso aí, meu irmão. Tá bom? Volta aqui comigo. Eu quero que você entenda. Se Jesus é Deus, você pode conhecê-lo. Você pode conhecer a Deus. Eu não sei se você luta com isso. Talvez você foi criado numa família e talvez numa cultura em que você não duvidava da existência de Deus. Você sabia, eu nasci numa família assim. Eu nasci numa família em que sempre me ensinaram que existia um ser divino, uma divindade. Mas para mim era algo muito distante. Eu tinha uma mentalidade de que se eu fizesse coisas boas, se eu não cometesse crimes, esse Deus estaria bem comigo. Mas isso não é suficiente, você entende? Olhando para Jesus, você pode ter certeza de que como Deus é, o que Ele faz, qual é o seu caráter e como Ele age. Por isso que a sua imagem de Deus tem que ser moldada pela pessoa de Jesus. Porque Ele nasceu como Deus para revelar quem Deus é. Mas em segundo lugar, Ele não é apenas Deus, mas Ele também é homem. E a razão do porquê Jesus teve que se fazer homem é porque o primeiro homem que nos representava no jardim nos representou mal. E lá ele desobedeceu a Deus de maneira que o erro dele foi imputado a nós. E todos nós levamos a culpa agora por causa do primeiro homem. Eu não sei se você entende isso. Nós que nascemos numa cultura e num país onde a liberdade individual está acima de tudo, onde nós desconfiamos dos nossos representantes, inclusive a gente não aceita pessoas que foram investidas em alguns cargos, a gente diz, ele não nos representa. Mas biblicamente falando, queira você ou não, quando você nasceu debaixo já da maldição de Adão. De maneira que não importa quem você é, sua história, a culpa de Adão foi transmitida a você de maneira representativa. E não importa o que você faça, você não tem como se livrar disso.
Jesus teve que vir e se fazer homem para que ele pudesse ser o segundo Adão e ser o melhor e perfeito representante dos homens. Se o primeiro homem, Adão, levou no jardim do Éden todos nós a corrupção e a maldição, o segundo homem, Jesus, levou sobre si a maldição e a corrupção para que nós pudéssemos ser perdoados. Você que está me ouvindo aqui agora, você já é um discípulo de Jesus, entenda uma coisa: se hoje você é aceito, amado e recebido, não é porque você tem olhos azuis ou caramelo, ou porque você é uma pessoa boa, querida e cheirosa. Se Deus te recebe, te ama e te aceita, foi porque Jesus se fez homem e te representou naquela cruz. Creia nisso e não esqueça disso. É engraçado, eu converso com as pessoas e eu vejo como essa verdade ainda é difícil de a gente se apegar de todo o coração. Veja como você luta com o pecado, por exemplo. O porquê você deixa de fazer algumas coisas. Quando você peca, por exemplo, a sua vida de oração vai lá em cima ou vai lá embaixo? Naturalmente, às vezes, quando a gente peca, a nossa vida de oração vai lá embaixo, não é? Por quê? Ficamos com vergonha, não é? Então a gente tenta compensar, né? A gente espera um tempo em que a gente fica com uma moral melhor com Deus, para depois voltar a orar. Porque a gente pensa, agora o meu currículo está melhor, né? Porque na nossa cabeça ainda, Jesus não é um representante completo. Mas eu quero que você entenda, se Jesus é o teu representante, não há nada que possa te afastar da presença de Deus. O caminho já foi aberto. Os seus pecados já foram levados. E você pode ter comunhão com Deus e receber perdão e graça, vez após vez. Você entende? Não deixe com que a mensagem do Natal perca você de vista. E mesmo você um dia tendo sido salvo pela graça, começar a viver a sua vida como se você fosse recebido por obras. Nós não somos apenas recebidos pela graça no dia do batismo. Continuamos na graça por toda a eternidade. Não esqueça disso. Mas você que está aqui não é um discípulo de Jesus. Não importa o que você faça e por quais caminhos você vai andar debaixo de um desses dois representantes. Ou você está debaixo de Adão e já está condenado. Ou você está debaixo do segundo Adão, Jesus, está perdoado e salvo. Você tem a opção de pensar sobre isso. De crer que Deus se fez homem para representar você. Essa era a única maneira de nos reconciliarmos com Deus. E você pode acreditar nessa história. Ou você pode seguir tendo dúvidas, questionamentos, criando inclusive justificativas, e algumas delas muito legítimas, como: eu não vou ser discípulo de Jesus por causa da igreja, por causa do pastor, por causa dos meus pais, por causa dos meus amigos. Se você quiser encontrar justificativas para você não se entregar a Cristo, você vai conseguir encontrar diversas. Mas sabe qual que é o problema? Todas essas boas justificativas te levarão para o quinto dos infernos. Infelizmente. Que tal você quebrar o seu orgulho? Que tal você baixar a guarda? Parar de encontrar justificativas que parecem plausíveis para você não se entregar. A grande questão não é a igreja, não são seus pais, não são seus amigos, não são os pastores e o movimento evangélico. A grande questão é quem é Jesus. E esse livro diz que ele era o Filho de Deus. Que em algum momento da história, o ser eterno, em algum momento da história, no tempo e no espaço, se fez homem para nos representar, para nos salvar dos nossos pecados. Mas o segundo ponto, não apenas nós temos que crer nisso, como nós devemos viver nisso. Eu não sei se você viu, mas no começo dos evangelhos, dos 4 evangelhos, você tem diversos personagens que os autores querem focar. Nesse texto, qual é o personagem principal depois de Jesus, gente? É o anjo? Não. É Maria? Não. É quem? José. E José é um símbolo, um representante de como nós devemos viver à luz desse acontecimento do Natal. Diz o texto que ele refletiu sobre isso. E ele, não querendo envergonhar Maria, sabe o que ele fez? Ele se submete e obedece, recebe Maria e coloca o nome do menino, do mesmo nome que o anjo tinha ordenado. E isso para nós é um símbolo de que
A caminhada cristã é uma caminhada de crer nessa história. De crer que isso aconteceu. De crer que uma moça virgem engravidou há 2000 anos atrás. E que aquele bebê não era um bebê comum. Era o Filho de Deus que veio para viver e morrer, para perdão de pecados e consertar todas as coisas neste mundo. Ele creu nisso e ele se submeteu a isso. E inclusive arcou com os custos e as responsabilidades disso. Essa é a maneira como nós devemos viver. Devemos não apenas crer que fomos salvos pela graça, mas essa graça que nos constrange deve fazer a gente moldar a nossa vida em obediência a esse Jesus que tanto nos amou. São riscos, são custos. É difícil seguir a Jesus. É difícil no mundo de vingança, de retribuição, de meritocracia, você ser guiado por um conceito de graça e de perdão, independente de quem as pessoas sejam. É difícil no mundo de ganância e de avareza, você reconhecer que os seus recursos, seus talentos e seus bens pertencem a Deus e você vai estender de maneira generosa para pessoas que não têm. É difícil no mundo de desempenho pessoal e pessoas buscando o seu sucesso, o seu lugar ao sol, você reconhecer que a sua vida não é para a sua glória, mas para que a glória de Deus seja vista. É difícil no mundo de imoralidade, de perversão, você manter a pureza como um caminho único, saudável, que mostra a Deus neste mundo. É difícil você ser paciente, cheio de longo ânimo e caminhar 2 milhas com pessoas difíceis, quando o mundo manda você estar com pessoas que apenas podem te recompensar e pode te trazer algum benefício. É difícil você ter amizades não por interesse no mundo consumista. Mas é esse caminho, o caminho de José, de acreditar nessa história e de viver com base nela, que nós somos chamados também a viver. Deixa eu te perguntar uma coisa. Qual é o mandamento de Jesus que é duro para você seguir? Para José foi: receba essa moça. Acredite que esse bebê é divino e arque com as consequências disso. Qual é o mandamento que Jesus ordena a você a crer e se submeter, que é duro para você? É dinheiro? É relacionamentos? É abrir mão do seu conforto e sacrificar seu tempo para outras pessoas? É perdoar? É se envolver com outras? É você ser manso e não ser crítico demais? É deixar de ser julgador e passar a ser paciente? O que é? Todos nós sabemos. Mas seja como for, o acontecimento do Natal lembra eu e você que, como José, seguir a Jesus envolve se submetermos, por mais que para nós é duro e tem alguns custos. Deixa eu terminar da seguinte maneira. Algumas pessoas gostam de Jesus. Recentemente eu conversei com uma moça que ela acha muito legal a fé cristã. Mas quando eu perguntei para ela, você acha que Jesus é Deus? Ela falou, eu não acredito nisso. Eu falei, então o que você acredita? Ela falou, eu acredito que Jesus foi uma pessoa muito legal, um homem iluminado. Ah, pastor, foi um homem iluminado. Um homem iluminado que deu boas lições de vida. Eu falei, ok, isso também é muito legal. Mas sabe qual é o problema? Ele não nos deu essa opção. A Bíblia não nos dá essa opção. Diante do Cristo da Bíblia, você não pode simplesmente olhar para Jesus e dizer, Jesus foi um ser iluminado, um cara muito legal, que tem muitas lições boas para a nossa vida. As coisas que a Bíblia fala sobre Deus e aquilo que Jesus invocou para si mesmo sobre Deus, nos deixam numa encruzilhada. Ou ele era um lunático, e a gente tem que rejeitar tudo que ele é. Ele diz que ele é Deus. Ele diz que ele é a fonte de água viva. Ele diz que o perdão está nele. Ele diz que só há um caminho para se acessar a divindade, que é ele. Ele diz que ele é o pão. Ele diz que é o cordeiro que vai ser sacrificado para perdão. E ele diz que quem está com ele ajunta e quem não está espalha. E ele diz que quem não é por ele é contra ele. Você não tem como ficar em cima do muro com Jesus, você entende? Se ele não é isso, você pode rejeitá-lo e torná-lo um lunático. Mas por outro lado, my friend, se ele é quem ele afirma ser, nada mais importa.
Deus se fez homem e habitou entre nós. E Ele merece toda a nossa vida. Merece tudo que nós depositemos, tudo diante dEle. Eu não sei se você já trabalhou numa empresa grande, em que os chefes, eles eram quase idolatrados, assim. E se você já teve aquela experiência, uma vez quando eu fazia direito, no meio da faculdade eu trabalhava num grande escritório em Florianópolis, talvez um dos maiores. Tinha 2 andares inteiros do prédio só para o escritório. Você entrava no escritório e a foto dos sócios estava na entrada. E eles eram quase instituições, assim, quase mito, assim. O doutor fulano de tal. E quase poucas pessoas, estagiários como eu, tinham visto aquelas figuras. E eu lembro do dia em que ele apareceu no escritório. As pessoas só faltavam bater continência para ele. Tamanho temor que tinham delas. Desse homem. Ele era um cara com uma face sisuda, uma voz grave. E ele não olhava no olho das pessoas. Olhava sempre para cima. As pessoas o temiam. Quando ele aparecia, tudo no escritório mudava. Todo mundo sentava bem, as mesas ficavam todas comportadas, as pessoas não falavam palavrão e nem faziam brincadeiras e falavam com termos jurídicos precisos. E parecia que todo mundo, de alguma para outra, recobria uma motivação para trabalhar que eu não entendia. Você já passou por essa experiência? Quanto mais nós deveríamos temer e moldar a minha vida a saber que o Filho do dono do universo veio entre nós e se faz presente. Você entende? Se Jesus é Deus, nada mais importa. Ele merece que a nossa vida, nossa identidade, nossos planos, nossos sonhos e nossas expectativas sejam moldadas à luz dele. Porque ele é Deus, ele merece. Amém, gente? Que esse Natal lembre você e ajude você a ter uma nova devoção por Jesus, a um novo amor por Jesus e um novo desejo de viver para Jesus em 2023, 2022, mais do que você viveu em 2021. Deixe que o acontecimento de Natal marque você como marcou José. Vamos orar? Feche seus olhos. Senhor, obrigado por essa manhã. Obrigado pela tua palavra. Senhor Deus, ajuda a mim, os meus irmãos, meus amigos, ajuda a nossa igreja, ajuda outras igrejas. Não deixe com que a gente corrompa a bela mensagem do Natal. Senhor, que nesse Natal, quando a gente vê a árvore, a gente lembre que muito mais presentes o Senhor nos deu. Quando tiver a estrela brilhando no topo da árvore, nas decorações da beira-mar, Senhor, nos ajuda que uma única estrela já brilhou por uma vez por todas. E será um grande sol que iluminará todo mundo. Senhor, quando a gente lembrar, olhar para a árvore e para o madeiro, lembra-nos da cruz, de que aquele menino nasceu para morrer. E que aquela morte mudou todas as coisas. Nos ajuda a ter uma nova paixão por Jesus. Te pedimos isso no nome dele. Amém.